terceiro dia da quarta edição do Selva Show 2025 e damos continuidade à programação de podcasts aqui na Carreta Agro pelo Brasil. Estamos aqui com os engenheiros de pesca Jeff Vieira e Juliana Menezes e iremos falar sobre o segredo de piscicultores de sucesso aqui em Sergipe. Me chamo Jefter, sou engenheiro de pesca, né? Mestre em zootecnia. E é um ponto bastante interessante, essa questão da piscicultura no estado de Sergipe, né? É um dos segmentos que mais vem crescendo no setor do agro, né? A gente basicamente atende no Baixo São Francisco, que tem um potencial muito grande para esse segmento. Eu sou Juliana Menezes, engenheira de pesca, doutora em saúde e ambiente, e minha especialidade é doenças de peixe de água doce. Também atendo, a boa parte dos meus produtores são no Baixo São Francisco, né? E Propriar especificamente é um dos produtores assim que tem ganhado destaque, né, no cenário sergipano. Vocês, por serem técnicos de campo da assistência técnica e gerencial do Senar, poderiam falar um pouco para nós sobre a atuação do Senar na cadeia produtiva da piscicultura? Perfeito. O que é que acontece, né? A gente chegou em Propriar e a gente encontrou um cenário basicamente para o pessoal, né, meio na zona de conforto, né? Achando que aquele fato de produzir daquela determinada quantidade de peixe, de toneladas, já era o ideal para a vida deles, sem saber que a gente poderia estar aproveitando cada vez mais aquele potencial, né? Tanto hídrico quanto de quantidade mesmo de produtores, né? E através da assistência, a gente está levando para eles inovações tecnológicas, né? Técnicas de manejo que fazem com que, de fato, eles possam produzir mais, né? Em menos tempo, né? E ter, de fato, um maior volume produtivo, né? Fazer o máximo de uso do potencial apícola que eles têm disponível. Hoje a gente sabe que os dois têm que andar de uma forma muito em conjunto, tanto a parte técnica quanto a parte gerencial. Dificilmente a gente vai ter uma parte gerencial boa se a gente não tem a parte técnica, e o inverso também, né? A gente chegou lá, muitos dos produtores, eles realizam atividade, mas não tem aquele controle de despesas, de receitas, não sabem seu custo de produção. E a gente sabe que esses dados, eles impactam fortemente a atividade produtiva, né? Então, a gente tem trazido fortemente essa questão, né? Até porque quando a gente tem os dados, a gente sabe onde vai ter a tomada de decisão, né? Aí, às vezes, a gente vê o quê? O produtor está vendendo 1 quilo do peixe mais barato do que aquele custo de produção que ele teve. Então, a gente começa a atuar de maneira a linkar a parte técnica com a parte gerencial, que são ambos de fundamental importância. Aproveitando que vocês falaram sobre a parte técnica, como seria o manejo, né, as boas práticas a serem adotadas na cadeia produtiva de piscicultura? Perfeito. Lá, na verdade, no Baixo São Francisco, né, basicamente Propriar, existe uma grande dependência, né, do abastecimento através da Codevasf, né, que é o principal empresa que fornece, né, recurso hídrico, no caso a água. E existe uma grande problemática lá, porque não só existem piscicultores, como risicultores, né? E aí eles vivem em constante atrito Conflito, por conta dessa água, que existe uma água do rio, existe uma água também que eles falam que é água de reuso, que é uma água que vem do arrozal, né? Esses processos. E é um tipo de água que vem com uma carga muito, muito grande, né, de agrotóxico, né? Então, assim, impacta diretamente na produção da piscicultura, né? E através dessas trocas, né, de água, né, que a gente está observando diariamente, né? Fica monitorando qual seria a água ideal para o manejo, qual que não é a água ideal. Então, assim, são questões, né, que a gente, quanto técnico, passa para eles, né, para estar fazendo essas análises, né? A gente demonstra para eles através de testes químicos e físicos se essa água tem qualidade, se essa água não tem qualidade, porque não vale a pena a gente estar colocando dentro do sistema, né, de piscicultura uma água que a gente sabe que não tem qualidade, né? Acontece até de ter altos índices de mortalidade quando não observado esses pequenos detalhes físico-químicos da água, né? A gente costuma dizer que a gente não cria peixe, a gente cultiva água. Se você tiver uma água que a qualidade está boa, o processo produtivo ele vai correr de uma forma brilhante, né? Então, esse embate realmente lá em relação à água, e às vezes
a propriedade é localizada no fim do canal, aí tem briga, um fecha a água do outro, mas a gente vai tentando minimizar com a forma que a gente tem, né? Muitos outros aspectos também que a gente viu lá, quando eu e o Jefter chegamos lá, né? É a questão de produtores que cultivam peixe, colocam peixe, mas não faz uma biometria. Se não faz uma biometria, você não vê o estado, a saúde do peixe. Você não consegue fazer um ajuste alimentar. De que forma ficam utilizando a ração nas cegas. Quando a gente faz uma biometria, a gente consegue fazer um ajuste alimentar e, consequentemente, não vai estar disponibilizando aquela ração necessária para o peixe desenvolver sem ter desperdício de ração, que a gente sabe que hoje o custo da ração é cerca de 60% a 70% do COI. Então, não adianta estar gastando dinheiro sem necessidade, né? Outro aspecto também que Jefter a gente identificou é a questão do manejo de solo, né? Sim, sim, sim. Eles não têm uma prática, né, de fazer ajustes de solo, né? E a gente sabe, quando a gente trabalha com tanques escavados, existe uma interação, né, direta entre solo e água. Então, assim, teoricamente, a água que entra é uma água boa, né? Só que em contrapartida, se você não tem um solo muito bom, bem preparado, ele vai refletir diretamente na qualidade da água e aí pode desandar todo o processo, né, de produção, né? Então, assim, quando eu cheguei, eu ficava me perguntando por que o principal peixe produzido lá eram os peixes redondos, tambaqui, tambatinga, né? E não a tilápia, que mundialmente é um dos peixes mais comercializados no mundo. E eu tentei entender o porquê daquilo, né? E aí eles diziam pra mim assim, não, Jeff, eu não gosto de criar tilápia porque a tilápia, quando chegar em 700 gramas, começa a morrer. E aí eu fui buscando, né, tentar entender qual era essa realidade e o porquê dessa situação. Resumindo, nada mais é que manejo de solo que eles não fazem. A tilápia, quando chega nessa fase, entre 600 e 700 gramas, é o processo reprodutivo delas. Elas fazem um ninho, processo de acasalamento, fazem um ninho no sedimento, em formas de círculo, né? E aí, como eles começam a revirar esse sedimento na busca da desova, né? Acaba subindo toda aquela matéria orgânica que fica decantada e automaticamente entope as brânquias das tilápias. E aí gera a mortalidade, né? Fora as substâncias tóxicas, né? Se você não faz um Exatamente. manejo de solo, aquele solo ali está com muita matéria orgânica, ele começa a produzir algumas substâncias tóxicas, sulfeto de amônio, e aí vai. Isso aí tudo afeta. E é algo que a gente bate muito na tecla, que é a interação água e solo, é importantíssima no cultivo de peixe. Então, não adianta você, às vezes, faz um manejo de água perfeito, mas não faz o tratamento de solo, essa água sempre vai estar tendo problema. Então, eu costumo dizer, se você tem um solo pobre, você vai ter uma água pobre também, porque o solo ele vai acabar roubando aqueles nutrientes, né? E é um ciclo aí de produtor que está há 20 anos com viveiro que ele nunca fez um manejo de solo. Tá a lama até o joelho. Então, a gente tem quebrado aos poucos essas, essas percepções dele, às vezes, né? De coisas mínimas que a gente consegue fazer e consegue melhorar o resultado. Por exemplo, teve um produtor meu que ele cultivava mais peixe redondo, mas como ele começou a vender também na feira e o preço da tilápia é melhor, ele começou a criar tilápia. Ocorreu esse mesmo problema da questão da mortalidade. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse viveiro aqui da feira. Quando você terminar de vender todos, comercializar todos, vamos fazer o manejo do solo dele bonitinho. Aí fiz todo o cálculo da cal para poder fazer a desinfecção do viveiro. Quando eu cheguei lá, que ele fez, ele, Juliana, quando eu pegava a tilápia, o alevino muito pequeno, tinha muita mortalidade, e agora não morreu nada. Aí eu falei, tá vendo aí, às vezes é uma coisa mínima que a gente consegue fazer e impacta positivamente no resultado, né? Ele ficou bastante feliz, ele até disse, assim que eu cheguei, a esposa dele falou, tá vendo que a baixinha tem razão, mas aquilo ali realmente funcionou. Então eu acho que essas medidas pequenas e de impacto, né, acaba que a gente vai pegando uma confiança e o produtor vai deslanchando na produção, né? Eu acredito que essa parte da assistência técnica, né, faz toda a diferença. Até então eles não tinham assistência técnica, né? Sim. A partir do momento que a gente entra lá no Impropriar, né, eu iniciei e logo depois Ju começou também a agregar. A gente começa a mostrar para eles de fato, por A mais B, a importância de ter alguém, né, que tenha
estudar um pouco mais que eles, né? Não que eles não entendam muito. Eles entendem muito, né? Na verdade é uma troca, existe essa troca de Troca conhecimento. mútua, né? A gente Exatamente. aprende demais. E aí, então, assim, eu costumo dizer que é o casamento perfeito, né? É o casamento É. perfeito. E aí eles começam a ouvir a gente, né? E aos poucos a gente vai introduzindo novas técnicas de manejo, mostrando para eles que isso aqui, lá na frente, vai fazer toda a diferença. E aí, sim, no meu caso, já tem 11 meses, né? Da assistência técnica, e já consigo notar muita evolução em muitos produtores, né? Então, assim, é muito importante essa questão da assistência, né? Algo que a gente está levando também, que eles não tinham conhecimento, é a questão da utilização de probióticos, seja no solo, na água, até mesmo para desempenho, né? Na ração. Então, é algo que a gente está levando. Por exemplo, eu tenho produtores que cultivam peixe em água de chuva ou em água de minante, que não conseguem fazer aquela troca de água. E o probiótico, ele ajuda na melhora da qualidade ambiental. Então, é algo que a gente tem levado e que aos poucos eles estão começando a utilizar e que já trazem impactos muito positivos para a cadeia produtiva, sabe? Aproveitando que o Jeff te mencionou que já está com 11 meses de assistência, já tem casos que demonstram mudanças, né? Então, assim, quais seriam as principais ações que levam o produtor, né, a ter sucesso na piscicultura? Pronto, perfeito. O que é que acontece? Ju citou essa questão da biometria, né? Como é que a gente consegue identificar se o peixe está desenvolvendo ou não? Se o que está sendo ofertado está sendo convertido, né? Nada mais prático e objetivo que biometria, né? A gente faz a relação peso-comprimento, determinado tempo, período de cultivo, e a gente vê, de fato, né? A gente tem tabelas, né? Que a gente faz cálculos, já tem algo muito pré-estabelecido. Nesse ambiente, consigo colocar 1.000, 2.000 peixes, né? Com determinada gramatura. Em cima disso, a gente sabe quantos quilos de ração aquele peixe vai comer por dia, e através da biometria, que a gente geralmente faz semanalmente ou a cada 10 dias, a gente consegue saber, de fato, com precisão, quanto o peixe vem desenvolvendo, né? Porque o maior custo de produção é ração. Se você coloca uma ração demais, você está desperdiçando a própria ração, além Estragando a água. de estar prejudicando a qualidade da água. Então, assim, é muito importante essa questão da biometria, né? Esse fator de conversão alimentar que a gente chama de FCA é muito importante, né? Para o sucesso da produção. Chegar no final e realmente a gente tenha menores despesas e maiores lucros, né? Porque tem alguns produtores que acham que quanto mais ração eu vou dar, melhor. Não é. A gente tem um ótimo produtivo, tem a quantidade exata da ração que eu vou dar, o peixe vai converter e eu não vou ter prejuízo econômico, né? Então, por exemplo, produtores que nunca realizavam biometria, então, aos pouquinhos, vamos lá, uma biometria por mês. E aos poucos, quando eles vão vendo o resultado, a gente vai diminuindo esse tempo entre as biometrias. Se eu tenho biometrias em tempos mais curtos, eu consigo ser mais eficaz na tomada de decisão. Ah, meu peixe não está convertendo. Então, vamos ver aqui o que é a qualidade de água, é o manejo que não está correto de alimentação. Então, a gente consegue ter tomada de decisão mais efetiva. Então, assim, com pequenas coisas a gente tem conseguido melhorar lá, né? Tem a questão também de receitas, a gente vê que muitas atividades aí geram receitas todos os meses, o nosso é diferente. Também peguei muitos produtores que tinham um ciclo produtivo muito extenso, de 2 anos, produtor com peixe de 2 anos, e aí já não está sendo mais viável, né? E aí a gente começa a ajustar, mostrar o porquê que não é viável, como que ele deve fazer isso, né, Jéssica? Tem uma coisa muito importante, né, que eu costumo dizer com meus produtores. Eu digo bem assim, ó, peixe não é cofre, né? Não é fundo de reserva. Você tem tempo de colocar e tem tempo de Depois de tirar. tirar, exato. Então, assim, quanto mais tempo você passa com o organismo ali dentro, né? Mais custo você tem, né? Exato. Então, assim, segue as orientações, passo a passo, vai aos poucos ajustando, que a certeza de você chegar lá no final e o sucesso bater na sua porta é bem maior, tá, Ju? E a gente sabe que para o peixe converter também, né, a ração em quilo de peixe, a água é importantíssima, porque interfere na conversão. Às vezes você está dando aquela ração ali, mas os parâmetros de água estão tão ruins e o peixe tão estressado que ao invés dele gastar energia para comer, ele vai estar todo dia ali tentando sobreviver. Então, muitos dos meus produtores não faziam nada de análise de água. Hoje, boa parte já tem um kitzinho colorimétrico, que de R$ 170 você já consegue fazer 5 análises e ter uma tomada de decisão mais eficaz ali. Ver se o peixe está convertendo, não está, por que não está, entendeu? Então, eu acho que aos poucos a gente está conseguindo implementar essa cultura
né? A gente tem que ver que em muitas culturas, se eu estou criando galinha, eu quero ver se a galinha está comendo. O gado também. Por que que o peixe eu vou colocar na água e vou esquecer ele lá? Então não dá para ser assim, né? A gente, além de querer produzir, tem também a questão de bem-estar animal, que está diretamente ligado a esse processo. E pra gente é um pouco mais complexo, né? Porque assim, a gente trabalha com organismos aquáticos. Não é muito visual. Você cria um gado, boi, você tá vendo. A gente não, a gente trabalha com organismos que tá ali, né? Abaixo da coluna da água. Então, assim, é um pouco mais complexo a gente tá fazendo essa questão de acompanhamento. Então, assim, batendo na mesma tecla, essa questão da biometria é muito importante pra gente estar sabendo quanto o peixe está desenvolvendo, quanto a gente tem que aumentar de ração, quanto tem que diminuir. Questão de temperatura que influencia muito, né? No apetite, né, do organismo aquático. Então, assim, são coisas muito pontuais, né? De base mesmo, que a maioria dos produtores lá não fazem. Então, assim, e através da assistência, agora a gente está levando e a gente já consegue certeza. observar uma diferença muito grande, né? Com certeza. No âmbito de conhecimento técnico mesmo deles, né? E a gente vamos escolher, já estamos colhendo bons frutos, né? Sim, Essa é a realidade. parabéns. Agradecemos a Jeffter e a Juliana pela disposição em tratar conosco esse assunto e a todos pela atenção.